Ótima noite, como é que vocês estão? Noite de quarta-feira, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu Instagram e também você que está aí ouvindo na Rádio Palermo. Uma excelente noite, um excelente dia, excelente madrugada, enfim, qual o fuso horário que você estiver, está acompanhando aqui a live do Palermo e daqui a pouquinho eu vou conversar com o coach Marcelo Bresciani, falando sobre crenças limitantes. Daqui a pouquinho, então, vamos conversar com o Marcelo, já conectando em instantes aí com ele. Clean Design, obrigado aí pela audiência. Ana Maria Artesanatos, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre crenças limitantes com o coach Marcelo Bresciani. Pessoal que está na Rádio Palermo, sempre lembrando, né, nossa programação aí diariamente, trazendo aí profissionais como terapeutas, coaches, pessoas ligadas à área de terapias. Então, você que está ouvindo aí é terapeuta, quer participar da programação da Rádio Palermo, entre em contato comigo e eu te passo aí os pacotes para você falar do seu produto, falar do seu serviço, falar aí da sua terapia, da sua clínica, para mais aí de 20 mil acessos mensais, uma rádio que está voltada e focada para a cidade de Guarulhos, né? Então acesse, se você ainda não ouviu, radiopalermo.com.br. Quem está na rádio e aqui no Instagram, curta também o canal do YouTube da Rádio Palermo, é só digitar Rádio Palermo ou Cláudio Roberto Palermo e você vai conferir todo o material, né? As lives do Instagram estão lá, entrevistas que são feitas na Rádio Palermo estão lá também, então tem um material bem bacana no nosso canal do YouTube. E quem está aqui no Instagram, está chegando aí pela primeira vez, acesse www.radiopalermo.com.br. Vou mandar aqui já solicitação. Crenças limitantes, hein, gente? Tema aí dos mais atuais para a gente discutir nessa noite. E quantas das crenças, né, nos atrapalham e acabam nos prejudicando. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Como você está? Tudo bom, e você, cara? Eu estou bem, cara. Você está me ouvindo? Tô te vendo e ouvindo bem, Ah, tranquilo. bacana. Eu alguma questão aqui com o meu celular, mas eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir bem. Não, tô te vendo de boas. Deve ser algum sinalzinho aí que deu uma queda. E Pode ser, pode como é que ser. estão as atividades aí? Tenho te visto em palestras, reuniões de negócios. Como é que Sim, está cara, a as coisas sua agenda aí estão nesses últimos caminhando dias? bem. Você vê que caminhando bem. Você vê que saiu, entendeu? Parou alguma coisa aqui no celular, tem algum vídeo de background aqui, não sei. É, seu áudio ficou bem abafado agora, sem o fone. Vamos ver. E vamos tentar de novo. Então, como eu estava falando, né, até o Marcelo restabelecer contato, a Rádio Palermo está aí, focada para a cidade de Guarulhos, Alto Tietê, então o pessoal do Arujá pode anunciar na Rádio Palermo, o pessoal de Mogi das Cruzes, de outras regiões aí do Alto Tietê, tem a Rádio Palermo à sua disposição para entrar em contato com milhares de pessoas que estão ouvindo aí o rádio, né? Lembrando que amanhã é dia do rádio, né? Dia do radialista, e eu vou fazer uma live amanhã à tarde falando do rádio, 100 anos do rádio. Paloma, seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou conversar com Marcelo Bresciani sobre crenças limitantes. Paloma, que é uma excelente empreendedora, viu? Vamos fazer uma live também. Pensa num tema aí legal para a gente abordar, Paloma. Vamos ver agora, Marcelo. E aí? Agora sim, agora vai, né? Opa! Agora estou te ouvindo bem. Disparou alguma coisa Então, aqui, acho que o Spotify entrou junto, e aí eu não sei se até a gente foi derrubado da live, né? então, estava te perguntando aí como que tá a tua agenda, né? Tenho visto aí você fazendo eventos, participando de reuniões de negócios, as pessoas comentando
do teu trabalho. Que bacana, cara. Sim, cara, o trabalho está bastante intenso, tá... o trabalho tá numa pegada legal, Cláudia, por qual motivo, né? Porque a gente trabalha tanto a divulgação dos treinamentos, do trabalho, né? E também a propagação da programação neurolinguística, né? Que é uma ferramenta maravilhosa que a gente gosta bastante. Então isso faz todo sentido a gente compartilhar com o público. Que bacana, cara. E esse tema, né, crenças limitantes, a gente já conversou em off, assim, algumas coisas sobre isso e o quanto isso acaba nos impactando e a gente não tem essa consciência, né? Precisa de um coach, de um terapeuta, um profissional aí de fora para nos dar esse alerta mesmo, né? De ver quanta coisa a gente às vezes acaba sendo refém dessas crenças. Exato, cara, porque o pessoal entrando aí, boa noite, Alisson. As crenças, elas atuam de uma forma inconsciente. É como, sabe esses aplicativos que você tem no celular que eles ficam rodando em segundo plano e eles estão consumindo toda a sua memória, toda a sua internet? As crenças, elas trabalham dessa forma também, né? Elas elas estão no background, né, no nosso inconsciente, trabalhando, agindo, e elas são responsáveis, né? Mas assim, a gente tem que falar delas que elas não só limitam, mas elas possibilitam também, né? Elas ajudam a gente a encontrar. São as crenças que fortificam nosso caminho. Agora, não tinha pensado por esse lado também. Então, ela pode ser um fator também de impulsionamento É, a partir do momento que se tem consciência disso. consciência ou inconsciência também. Sabe aquela galera que tem bastante resultados? Sabe, o pessoal que parece que já nasceu nato, fazendo uma coisa, que consegue, faz aquilo, eles já é como que uma evolução, vai. Eles já nasceram com a crença, né? E já nasceram ou foram, ou essa crença foi instalada, né? Que possibilita a pessoa fazer aquilo que ela faz. Então, o resultado, sabe, quando o resultado vem natural para ela. Então, tem um sistema de crenças, né, também agindo. Muitas vezes eu não limito, eu não falo assim, que são crenças, isso aqui é crença limitante, isso daqui é crença possibilitadora. Por quê? Né? Porque, na verdade, tudo é crença. Tudo é crença. Então, você depende do resultado que você faz com ela. O objetivo dela é sempre te ajudar. É sempre te ajudar, não te atrapalhar. Ela sempre está querendo o seu bem de alguma forma. É uma boa reflexão a respeito disso. Agora, você falou que ela pode ser implantada pela cultura familiar, cultura de um país, de uma região. É possível isso? Assim, os pais são os maiores instaladores de crenças das crianças. Por quê? Porque, assim, né, eles acostumam os filhos, né, e eles estão dando a base para elas, né, e o que um pai fala, né, se o pai, lembra do que tudo aquilo que seu pai falou para você, tudo aquilo que o seu pai te ensinou, sua mãe também, né, acabou pegando de uma forma, né, e esse exemplo, e os pais, eles são os verdadeiros exemplos, né, que a gente modela, né, se eles falam assim, faz isso, a gente acredita cegamente nos nossos pais. Então, aquilo cresce de uma forma, quando surgem quando os pais cuidando da gente quando a gente é criança, acontece de uma forma que a gente assume aquilo como uma verdade e uma crença, ela é uma verdade incontestável, é um valor que a gente tem. Verdade. William Vasconcelos entrando aqui, a Roberta M. Souza também, o Elton Souza também, psicóloga Fernanda Cavalcante, obrigado. Tâmara Oliveira também está com a gente. Solange Martins, terapeuta, obrigado. Jonathan Vendas Import também está aqui com a gente. O Alisson já mandou seu boa noite. Pinduca Prado, obrigado também pela presença, conversando hoje aqui com Marcelo Bresciani sobre crenças limitantes. O Elton aí dizendo boa noite, meu amigo. O Robson Walter também está aqui com a gente. A Na FC também com a gente. Agora, é possível que a crença, Marcelo, ela seja coletiva, por exemplo? A gente está falando aí num nível individual
E coletivamente? Coletivamente também, cara. Coletivamente também, assim, é um estudo recente que eu estou fazendo, né, tanto promovido pelo entendimento sistêmico, né, das constelações familiares. Então a gente, sabe uma coisa que a gente pensa a respeito, digamos assim, vou dar um exemplo para você, ao exemplo do brasileiro, né? Existe uma crença brasileira, né, uma crença coletiva com todo mundo, que o brasileiro, ele é muito criativo. Ele é muito criativo. E a gente estava discutindo agora há pouco sobre isso. A gente estava falando que o brasileiro, perto dos demais, perto de todos os outros países, né, é a pessoa que mais faz soluções alternativas entre parentes, né? Que nós podemos fazer e nós fazemos isso, né? Então, uma crença coletiva, a gente pode entender que ela é uma crença comum para todas as pessoas que rola no inconsciente coletivo do mundo, né? De acordo com o Jung, né? O Jung fala muito isso, né? Sobre o inconsciente coletivo. Então a gente tem esses pensamentos especialmente para nós brasileiros, tem bastante coisas assim, né? E classes sociais também vão ter crenças, grupos familiares vão ter suas crenças, pessoas que torcem para times, pessoas em determinada empresa, às vezes uma crença coletiva faz com que uma empresa venda mais, faz também que uma empresa venda menos. Acontece também isso, né? Porque a crença ela tanto pode possibilitar como ela pode te atrapalhar. É interessante essa questão. Agora, a partir do momento que eu identifico algumas crenças, qual que seria o primeiro passo a trabalhar isto? Entender, entender de alguma forma, né? Tomar consciência da intenção positiva que ela tem. No meu treinamento, né, eu faço uma coisa até bastante interessante, né? A gente, em grupos, quando a gente identifica as crenças, né? O primeiro ponto, o Elton mesmo, ele respondeu aí, ele falou alguma coisa, ele já participou do meu treinamento. É entender o que quer te ajudar. Porque ela não nasce assim, pô, eu quero ferrar esse cara, pô, eu quero limitar ele, vou falar assim, tipo, eu vou limitar ele. Não, ela a nível inconsciente, buscando ajudar. Então ela tem uma intenção positiva. O primeiro ponto é você identificar qual é essa intenção positiva dessa crença. Digamos assim, uma crença de que eu não sei nadar. O que que ela quer? O que que ela representa para mim? Pô, Marcelo, fica longe da água porque a água é perigosa. A água é perigosa, a água não vai te ajudar. Ou então, por exemplo, as crenças relacionadas ao dinheiro. Né? Crenças relacionadas ao dinheiro fala assim, eu não sou bom financeiramente, dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro, só pessoas desonestas têm dinheiro. De alguma forma, essa crença, ela tá te falando que assim, olha, se você realmente, né, conseguir esse dinheiro, ou se realmente você pode se complicar, você vai, de alguma forma, você vai ficar. Isso é um mal que pode te causar de maneira inconsciente. Ela não sabe se isso é bom ou se não é bom. Ela está simplesmente querendo te ajudar. Então, quando você identifica a intenção positiva que tem uma crença, no meu treinamento eu faço isso, né? Você fica diante dela, né? E você vai agradecer. Eu agradeço você, minha crença, que você me trouxe até aqui. Você foi muito importante para mim. Eu reconheço a sua intenção positiva, porém, daqui sigo eu, porque eu sou o dono do meu caminho, do meu destino. Quase uma constelação. É verdade. O Elton dizendo aqui, participei de um treinamento do Marcelo, recomendo, vencendo crenças limitantes e alcançando seus objetivos profissionais e pessoais. Valeu aí, Elton. A Paloma diz, a crença coletiva é necessariamente embasada numa situação de que prove o resultado ou também pode acontecer de uma impressão? Deixa eu só entender aqui. Ela falou que o novo colaborador, todos os funcionários já falaram negativamente sobre alguns setores. Então, uma crença, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta dela. Uma crença negativa, né? Ela não é necessariamente só uma impressão assim, eu olhei para aquela pessoa, meu santo não bateu com dela, então assim, a minha impressão é que isso é um outro mecanismo, mas também ele fala um pouco sobre a gente. Uma crença é como um valor, alguma coisa que eu valorizo. Eu valorizo, nossa, aquilo para mim é importante. Então, uma crença dentro de uma empresa, olha,
funcionário, né? Funcionário X, ele é muito bom, ele traz muito resultados para a gente. É quase que como aquele. Estava falando com uma pessoa ontem, né, sobre crenças, a gente estava falando do efeito placebo na medicina. Quando a gente É. acredita muito numa coisa, que aquele funcionário ele é bom, ele vai se tornar bom, assim, com a mesma funcionalidade do efeito placebo. Mas também é o contrário, né? Às vezes existe uma crença de que assim, as empresas falam, né? Os funcionários falam, né? Ah, fulano é terceiro, e terceiros só dão prejuízo para nossa empresa. Terceiros não. Às vezes o pessoal fala que terceiros assim não são funcionários, não fazem parte do time. Então, isso também é uma crença que faz com que as pessoas que são terceirizadas, elas não se sintam bem e acaba criando essa divisão. E aí quando cria essa divisão, o que acontece? Logicamente, eles acabam não performando bem. Eu até entendo aí o que a Paloma está perguntando, porque eu vou citar um exemplo aqui, quando eu entrei na Rádio Boa Nova, era bem Faz novo e tempo, eu hein? Faz fiquei tempo, num hein? setor, faz tempo. Faz Eu tempo, era hein? bem novo e eu fiquei com um funcionário que já estava lá já há algum tempo, ele ia me passar o trabalho, estava começando o processo de offline, né, no site. O offline, para quem não sabe, eu ia baixar um arquivo e jogar no site da rádio para os ouvintes começarem a ouvir. Estava iniciando esse processo. E aí eu lembro que eu editei, não lembro o número exato, mas vou colocar aqui, 10 programas em uma tarde, Marcelo. E esse senhor que Nossa. estava comigo, ele editou 5. Aí Uhum. ele não falou nada no primeiro dia. No segundo dia, eu pulei para 11, 12 e ele com 5. Aí chegou 4 horas da tarde e ele falou assim para mim, cara, você quer mandar todo mundo embora? E eu estava chegando e falei, achei estranha, né, a pergunta. Achei que ele estava brincando e ele estava falando sério. Ele falou, então, você está fazendo tantos programas e eu faço X. Então, diminui a sua velocidade, porque a direção vai achar que você está fazendo muito e a gente pouco e vai mandar a gente embora. E aí eu tive que me sujeitar a essa velocidade e tive que ir no ritmo dele para não criar nenhuma briga interna ali deles comigo, porque eu estava chegando, acho que era 2 meses de empresa ainda, né? Então, eu entendo isso que a Paloma está falando. Quando você entra numa empresa, é muito comum mais o aspecto negativo, né, ser reforçado do que o positivo. É, exato, né? Exato. Olha a crença limitante desse rapaz que treinava com você, né? Se bobear, a gente trabalhou na mesma empresa, né? Que eu trabalhava lá na casa André Luiz na parte de cima, né? Eu lembro quando você entrou. Menino pequenininho, magrinho, e aí pensa pensa no pensa assim, né? O que representa, né? Tenta até imaginar o que representa isso na cabeça dele, né? Produtividade, produtividade gera demissão para ele. Olha, quando que na verdade algumas pessoas têm essa crença, né, de exatamente ao contrário. Se eu fazer mais, eu vou entregar mais, eu vou gerar mais resultado e aí eu tenho meu trabalho, meu emprego garantido. Olha só, a diferença, né? A diferença é bem pouca, né? É bem pouca. Muito pouca, né? E é Elton. exatamente assim, cara, que funciona elas. É exatamente assim que elas funcionam, né? Elas podem limitar. A mesma crença que limita é a mesma crença que possibilita. Como a gente fala, né? A mesma água do mar, né? Que faz com que a gente navegue, faz com que a gente chegue em algum resultado, é a mesma água que vai fazer com que a gente se afogue. É a mesma água. O Elton falando aí, parabéns pela live, valeu, Elton. Angélica, psicanalista, a causa da crença sempre vem do meio, ela não é sua. O Elton falando, na verdade, participei de 3 treinamentos do Marcelo, cada um uma evolução essencial, me ajudou muito e vai ajudar a todos. Patrícia Brunelli também está aqui com a gente, Andréa Meirelles, psicóloga, a Lu, que acho que ia fazer uma pergunta, mas não finalizou. Forma e transforma. As pessoas às vezes também pensam, fazendo X ou Y, vou receber o mesmo, e aí fazem pouco. Também é uma crença isso aí, né, Marcelo? Também é uma crença, também é uma crença. É, as pessoas
às vezes elas têm o que a gente chama de uma crença condicional, né? Se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Sabe essa crença ela parece um pouco com aquelas, né? Você vai identificar, olha, choveu hoje porque eu não levei guarda-chuva. Já viu isso? Já, E assim, a gente consegue justificar, sabe? Então, da mesma forma, né? Da mesma forma a gente, como a gente pode utilizar uma crença para se eu fazer isso, eu vou ter um resultado Y, né? O que que acontece, né? Eu também, né? Vou fazer isso, e isso vai me prejudicar, né? Da mesma maneira, né? Aí as pessoas fazem pouco, aí as pessoas se nivelam, sabe, né? Essa minha amiga arquiteta, ela manja muito, viu, Claudião? Ela tá fazendo uns trabalhos, eu tenho acompanhado bastante os stories dela, ela tá com uma legal. crença portabilitadora aqui que vai fazer com que ela cresça e vai fazer com que ela faz umas coisas fantásticas, e ela também tá buscando o resultado, sabe? E quando a gente muda a nossa crença para resultados, o que que acontece? A gente encontra os resultados. Verdade. Aliás, o espaço da Rádio Palermo está aí aberto para sua amiga e para todos que estão Arquitetos. acompanhando a live aqui para divulgar o seu trabalho. O Moacir que está Moatriz aí, Barbosa, professor Moacir, obrigado aí pela audiência. Me deu aula na Anhanguera, curso de marketing, aula de fotografia. Parabéns pelo programa e pelo tema. Precisamos gravar, hein, professor? Vamos conversar sobre educação, fotografia e por aí vai. Parabéns aí pelo trabalho. Moacir, Cláudio, é Família Web fantástico. também. O Moacir é fantástico, cara. Eu Uma conheci ele em referência. 2000 e pouquinhos, né? Ele foi meu professor de fotografia lá na Universidade de Pô, Guarulhos, né? E que ele é legal. padrinho da minha filha mais velha. Muito bom. É sensacional, Que Moacir. da hora. Merece Né? fazer uma live com ele, Eu, viu? Merece chamar ele. não, ele é referência na cidade, pô. Que legal. Família Web está aqui com a gente. Eu lembro que no curso lá de marketing e publicidade, a gente teve que criar um boneco e a gente criou o feiucho para poder tirar foto. Até minha filha foi a modelo, ela era pequenininha, segurando o feiucho e o professor Moacir orientando a gente ali. Bacana demais. A gente está com uns projetos, Agora, Claudio, a gente está com alguns projetos de fazer algumas lives, né, lá no Novo Mindset, no meu canal do YouTube, mas levar música também, levar música e levar algumas coisas. pô, A gente da está hora. conversando, cara. Eu quero até te chamar para você, para avançar um pouquinho nesse assunto, que vai ser um assunto bem legal de cultura mesmo. Vamos sim. Bom, falando em mindset, estava vendo aqui as pessoas falando que participaram com você, foi transformador, muito legal. E eu lembro que o ano passado eu passei por um processo de mentoria com você e eu tinha uma crença que era muito forte, que era a seguinte: eu não sou vendedor, né? Eu não sei vender. Sempre trouxe isso lá de uma experiência negativa da adolescência que a gente conversou no ano passado. E há 2 semanas eu participei de uma rodada de negócios, cara, e coloquei muitas das suas questões que você colocou, que eu fui marcando, escrevendo, pontuando ali durante a mentoria. E, cara, como eu me senti bem seguro ao falar do meu trabalho, ao apresentar a minha empresa e fazendo ali, não uma venda direta, né, mas apresentando para outros empresários o meu produto, a rádio, a questão da oratória, né, os cursos, palestras, enfim. Realmente, o processo que você criou de coaching, ele é transformador e você aplica no dia a dia e vai vendo as mudanças, como você falou. A gente vai vendo o resultado, né? Isso que e vai dando ânimo, né, para prosseguir. Esse é o ponto, né? E agora eu até te pergunto, né? Como que você, né? Você passou lá atrás pelo programa, né? Assim, a gente trabalhou algumas questões, né? E como que você se sente agora quando você transformou, né, aquilo que para você era um limite em uma possibilidade? Agora, como que você se sente? Qual é o sentimento que traz? É o sentimento de assim, ninguém segura agora, né? Ninguém me segura agora, nenhum medo
me prende agora, principalmente quando tem a ver com a relação de vendas, né? Uhum. Eu era muito travado nessa questão. Então, acho que esse evento foi para mostrar para mim, né, que realmente as possibilidades são infinitas. Eu lembro até que foi essa frase, né, que você usou, né? Você fala assim, né? Ninguém me segura, né? Em alguns momentos, né? E exatamente isso quando a gente ressignifica uma coisa, né? Às vezes a gente tem uma crença lá de que a gente não sabe vender, sabe? Porque algumas vezes a gente teve alguma dificuldade com vendedores externos, né? E a gente não quer incomodar. Na verdade, se você, talvez você se lembre que existem coisas, né, por trás dessa crença. Por exemplo, eu não sei vender, né? Eu não sou vendedor, né? Mas o que vai estar atrás dela, né? Em alguns casos que eu trabalho, vai estar a insegurança, vai estar assim, eu não sou seguro. Às vezes acontece de algumas pessoas, né, ter um baita de um produto. O produto é incrível, o produto é fantástico, mas ela acha que o produto dela está faltando alguma coisa. E quando ela apresenta esse produto para o mercado, né, o mercado fala, não, isso aqui é bom, isso aqui é legal, não sei o quê, mas a pessoa ela acaba não se valorizando. Né? Por quê? Será que ela não reconhece que o produto é bom? Talvez sim, mas ela acha que está faltando alguma coisa, ela tem um medo de se expor, sabe? Falar em público é É, uma coisa difícil pra caramba, não é? Você que faz oratória. e essa questão do falar em público, ela vai diretamente para essa questão emocional, né? Essa questão das nossas crenças ou traumas, né? E é difícil, né, para algumas pessoas mexer realmente nisso, né? Tem que ter uma coragem muito grande, né? Sabe que às vezes representam assim o medo de falar em público, que até como você trata, né, do pessoal que faz a sua mentoria de oratória, eles ficam validando, né, se aquela ideia que eu vou soltar, eu falo isso porque eu mesmo tive isso. Eu mesmo passei muito tempo por isso, com esse medo de validação. Pô, eu vou falar isso aqui agora, mas o que o pessoal vai achar? Será que eles vão achar que é ruim? Será que eles vão falar que não vale? E aí faria com que eu voltasse a minha ideia atrás. E quando eu fico nesse jogo, né, porque uma crença, nesse caso, é sempre uma dualidade, né? Tem uma empurrando, tem um exercício que talvez você se lembre, que a gente fez com um campo de força, né? Um tá empurrando para um lado e outro tá Isso. empurrando para o outro. E você não sai do lugar, né? Então, assim, pô, eu quero falar, pô, mas se eu falar, as pessoas vão criticar. E aí nisso você trava, e aí nisso você não faz, que é um medo de validação, né? De validar a minha ideia, achando que alguém vai criticar, alguém que vai falar e que por isso eu menosprezo as minhas ideias. É interessante porque, por exemplo, no rádio, na TV, eu nunca tive essa questão, né? Ah, será que vão gostar? Será que vão reclamar? Ou mesmo quando vinha alguma opinião diferente, alguma bronca de ouvinte, de telespectador, aquilo nunca me atingiu a ponto de falar, putz, não vou fazer mais, ou vou fazer de acordo com o que o ouvinte quer. Mas no caso de vendas, isso já pegava bastante, né? Então eu percebi esses avanços nesses últimos tempos, depois da mentoria e das nossas conversas, né? Não só em live, mas conversas fora também. O quanto isso acaba no dia a dia, né? A gente aplicando isso, a gente vai vendo as transformações e as possibilidades que tem, né? No caso, no aspecto profissional. Cara, isso atrapalha bastante, né, o profissional, né? Essa parte de que algumas coisas que foram causadas lá na infância, né? Foram questões lá da infância que elas aconteceram, né? Com o objetivo, né? Ela tem uma intenção positiva, sim, a crença, né? Que ela tá para te proteger, mas só que ela não está preparada para enfrentar o mundo adulto, né? E você hoje, né? Até o Elton tá falando aqui, o Elton. Aliás, é uma conexão para você, Claudião. O Elton, ele é palestrante também, vale vocês trocarem algumas figurinhas depois. Ele é palestrante motivacional também, ele trabalha Tá com bom, tá bom. empresas. Legal. Ele é lá do BNI também. Então, essas crenças, né, que foram criadas para defender a criança, pensa uma criança lá de 14 anos que teve um sistema de crenças, né, tudo acontece lá, um sistema de crenças que era para proteger uma criança indefesa, uma criança que estava se acostumando com o mundo, né, poxa, ela chegou no mundo, o mundo é muito diferente, o mundo com 10 anos, né, o mundo é muito
arriscado, é desafiador, eu não entendo as pessoas adultas, eu tô aqui, meus pais brigam comigo, assim, eu não sei como fazer. Então elas criam, né, esse sistema de crenças para se defender desse mundo lá de trás, né? Mas só que isso foi muito bom lá atrás. Isso foi muito bom. Falar em público, né? Assim, talvez uma criança que falava muita bobagem, sabe? E aí os pais assim, menino, você não pode falar isso porque as pessoas não vão mais gostar de você. Isso faz com que a pessoa É, se retraia. Mas só que essa crença que serviu para proteger os meninos e as meninas de 10 anos ou até menos, elas podem atrapalhar a gente agora no mundo adulto. Por qual motivo? Porque hoje praticamente todo mundo tem que aprender a fazer palestra porque todo mundo pode comunicar a sua ideia. exatamente, né? Todo mundo fazendo aí seu canal no Instagram, no YouTube, tem que aperfeiçoar aí a sua comunicação. Luke e Simone, quais são as maiores crenças limitantes na liderança? Olha, desafiadora. Grande Simone, eu estava falando com ela agora há pouco. É, as grandes crenças, acredite ou não, da liderança é: eu não sei liderar, eu não sei lidar com pessoas. Acredite, tem muitas pessoas que têm essa crença de que elas, líderes, que não sabem lidar com pessoas. E também aquela crença de que e se eu fizer, crenças muitas vezes ligada à autoestima, né? Se eu fizer isso, né, isso não vai me trazer resultado, ou isso vai me prejudicar, ou isso vai acontecer alguma coisa, né? Existem crenças relacionadas a capacidades. As crenças de capacidades, elas são muito fortes, mas tem uma, e essa uma, ela pega não só liderança, ela pega todo mundo em diversas hierarquias, que são crenças de pertencimento. As pessoas, né, de identidade também, mas pertencimento é uma crença muito forte. Por quê? Porque as pessoas se sentem não pertencentes àquele sistema onde ela está trabalhando, onde ela está interagindo. Isso faz com que, se eu não pertenço, se eu me sinto não pertencente àquilo, eu não vou cuidar como eu deveria cuidar daquilo, do negócio, dos clientes, como se eu fosse o dono daquilo, sabe? Isso limita muito, faz com que a gente não tenha resultado. Então, são crenças até de pertencimento, ou crenças de identidade. Eu não me sinto, né? Eu não me sinto a pessoa que eu ocupo o meu cargo. É interessante isso. Ismênia Vilela, boa noite. Valeu. O Elton falando aqui que é palestrante, recomenda a mentoria de oratória. Depois manda o seu contato, Elton, no direct aí para a gente conversar. O Luan está por aqui, valeu. Marisa Áveres, gratidão. O Elton falando aqui com certeza, valeu, será uma honra. Maurici Uma Dias galerinha, Gomes, olha aí. uma galerinha da Grande, pesada aqui, hein, cara? Tá a Bianca, arquiteta, tá a Ismênia, olha ela trabalha com só, treinamentos também. O Elton também com audiência treinamento. de peso, viu? Valeu. Messias Negro está por aqui também, gratidão. E Marcelo, você vai fazer um evento agora, né, em outubro. Conta um pouquinho aí para a gente. Quem quiser já fazer a inscrição está aberto. Isso, já me chama que eu já passo os detalhes. Eu vou fazer um curso. Esse curso, ele vai trabalhar sistema de crenças. A gente vai trabalhar com o sistema, com as crenças limitantes, sim, né? Ele vai ter uma parte onde eu vou explicar com bastante profundidade, né? Como que funcionam as crenças, quais são os tipos, crenças limitantes, crenças possibilitadoras, né? Crenças de pertencimento, crenças de identidade. Eu vou explorar bastante sobre isso. Mas também uma parte que é bastante importante, exercícios. E esses exercícios são a melhor parte onde a gente vai visitar o nosso sistema de crenças, a gente vai tomar consciência, né? Dentro da programação neurolinguística, a gente utiliza algumas técnicas que a gente consegue acessar as crenças mais escondidas que existem. E a partir daí, a gente vai instalar ou fortificar crenças possibilitadoras, né, dentro do próprio treinamento. Vai ser um dia fantástico, um dia incrível, onde a gente vai trabalhar tudo isso, né? Para quem que é? Utilizando ferramentas de coaching também, para quem tem um objetivo. O meu objetivo é divulgar a minha mentoria, divulgar o meu produto, vender mais, ou então eu quero passar no concurso público, ou então eu quero fazer alguma coisa. Então a gente vai traçar esse objetivo de forma com que ele seja um objetivo atingível, né, o que a gente chama de SMART, né, atingível, relevante, específico. Então a gente vai escrever bastante no papel sobre esse objetivo e a gente vai criar um plano
para chegar e para alcançar ele, com certeza. E como é que as pessoas fazem a inscrição direto com você? Direto comigo, me chama aqui, me segue que eu passo todas as informações. Local, vai ser aqui em Guarulhos, no Espaço Equilibrium. O Espaço Equilibrium, ele fica ali na Tiradentes, perto da Universidade de Guarulhos. É uma clínica fantástica de terapias, né? Então, a gente vai Ok. fazer lá no Equilibrium. Você já esteve lá, inclusive. E aí vai ser um dia, convido todo mundo merece fazer esse curso. Aliás, falando do espaço, que é top, é maravilhoso, quem puder conhecer lá é demais o espaço. E sem contar, claro, os profissionais que estão atuando ali. E isso é Fantástico, uma né? outra crença que a gente tem, né, Marcelo, principalmente aqui em Guarulhos, né? Eu tenho conhecido tanta gente boa, tanto profissional bom, tanto espaço bom que não devem nada para espaços que tem lá em São Paulo, mas eu vejo ainda que, para grande parcela da população, até brincam, né? Guarulhos é bagulhos, Guarulhos é só para dormir. Ainda tem uma visão de Guarulhos como os guarulhenses de 30, 40 anos tinham, né? Então a gente vê que é uma crença. A gente tem um roteiro gastronômico que é fora de série. Guarulhos tem um turismo de negócios, né? Que fala turismo corporativo, que também é um dos maiores do Brasil e top de linha, né? Então a gente vê que precisa ser quebrada essa crença também, né? Dos Olha guarulhenses. aí, uma crença coletiva, né, de Guarulhos, né? É uma crença coletiva que impede o próprio guarulhense de crescer, né? De que Guarulhos é bagulhos, Guarulhos não pode ter nada, Guarulhos nada dá certo, né? É uma coisa agindo no nosso sistema aqui, né? Nosso sistema de crenças da cidade e dos munícipes, né? Mas a minha crença possibilitadora é a seguinte, que Guarulhos tem um potencial incrível, né? E esse curso, esses treinamentos que eu faço, eles vão acontecer em Guarulhos, sim. Eles vão acontecer em Guarulhos, sim. E o pessoal que for, né, o pessoal de Guarulhos vai aproveitar, né, o espaço, vai aproveitar a nossa cidade. E as pessoas de São Paulo, elas são muito bem-vindas aqui, na nossa cidade Vem também. para cá. Vem para cá. Exatamente. A Eni aí falando, boa noite, Guarulhos é top, gente mal informada é fogo. Mas viu, Eni, tem bastante aí, gente mal informada. Agora você falou de constelação familiar, você está estudando constelação e acrescentando isso no seu trabalho? Claudião, sei que a sua esposa ela tem essa pegada, né, das constelações. É, Sim. E, cara, tá fazendo um sentido absurdo, né? Quando a gente, o meu crescimento, né, ele veio com coach, né? Eu utilizo muitas ferramentas de coach. Aí depois eu coloquei a programação neurolinguística em cima do coaching como uma camada, né? E essa camada ela ajudou bastante, e ela traz bastante resultado. E ainda, né, os ensinamentos das constelações clássicas ela traz ainda uma visão, assim, como uma camada muito mais profunda, uma camada muito mais que gera um entendimento maior sobre as coisas. Então, às vezes, assim, foi até como um crescimento do desenvolvimento desse tipo de terapia, que é primeiro trabalhar o coach, a parte lógica, depois trabalhar o sistema de crenças, que é a programação neurolinguística, e depois trabalhar tudo como um sistema interligado que fala que é muito maior do que aquilo que a gente pode ver, tudo maior do que aquilo que a gente tem no nosso consciente. E essa parte da constelação, a constelação clássica, a terapia sistêmica, né, ela fala também de um inconsciente, né, de uma consciência coletiva, que é alguma coisa que está agindo ali dentro do sistema familiar, né, que talvez venha de gerações, e isso está impactando as pessoas, está impactando nos resultados. E quando a gente, como emaranhados, então quando a gente vence esses emaranhados, então a gente consegue colocar o nosso objetivo muito mais para frente. Eu tô no meio desse estudo da constelação clássica com Bert Hellinger, e logo mais tem coisas boas aí por vir. É interessante que a gente está vendo um movimento, claro, é bem
pequena, mas o pessoal grita bastante em relação à constelação familiar, né? A gente tem visto muitas pessoas contestando e algumas, até como a Eni falou, mal informadas, acaba divulgando a constelação não da forma que é. Eu vi até um comentário de uma cientista que se diz cientista dizendo que a constelação era uma teoria eugenista e uma teoria nazista, né? Ela quis dizer, era coisa de branco da Europa lá do século XX. E aí ela se esquece que a base, né, da constelação familiar, ela foi praticamente ali criada ou praticada na África. Vê a falta de informação das pessoas e muitas criticando só por criticar, mas realmente a constelação ela é fantástica. Eu falo isso não só porque minha esposa trabalha como consteladora, como já fiz constelação e faço constelação. Participo, não como consteladora, mas como alguém que está lá assistindo, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Né? Então é fantástico. Acho que as pessoas que estão criticando não conhecem a fundo ou não se deram, não permitiram a possibilidade de conhecer a constelação. Que parte do suposto, né, que a constelação, né, e a terapia sistêmica, ela transcende, ela vai muito mais, ela vai além da lógica. E o próprio Bert Hellinger ele fala isso, né? A lógica é assim, né? Se, por exemplo, se aconteceu A, logicamente aconteceu B, né? Então, se não aconteceu A, não vai acontecer B. A lógica cartesiana é assim. Mas quando a gente fala de constelação da teoria sistêmica, existem diversas outras variáveis entre esse A e B que a gente não pode prever. Qualquer coisa que tiver, né, qualquer coisa que desvie esse A do seu A na sua pureza, vai fazer com que o resultado de B não seja exatamente igual ao mesmo. Então, existe a própria a constelação, ela não é lógica, né? Ela segue outros princípios que vão além da lógica. Isso quer dizer que o próprio Bert Hellinger, ele fala, né, tem coisas que ele não consegue explicar, logicamente. Ele simplesmente sente. Ele simplesmente sente. E o sentir, né, sentir algo é a parte mais difícil que eu passei por um processo gigante de negação do sentir. Para mim não existia, para mim não tem essa de sentir, tem que ser lógico. A e B é pronto, acabou. Mas quando você se dá a possibilidade de sentir, Bert Hellinger ele fala que aquilo, né, ele não consegue explicar, mas ele observa o efeito. E por ele observar o efeito, aconteceu tal coisa, então ele explica através do efeito. Mas ele não sabe dizer que esse caminho é melhor ou se existe essa regra, aquela ou aquela outra. Ele fala que assim, ó, dessa forma sempre funcionou melhor, então vamos seguir assim. Verdade. A Anne falando que legal, ela não sabia dessa base aí, né, africana, mas o Bert passou um tempo ali e ficou olhando, né, e estudando ali como que se praticava algumas questões nos grupos ali na África. Mas é bem legal, acho que quem tem dúvida, participa de uma, pelo menos, para poder entender ou falar, não gostei, não curti, mas foi lá, acompanhou, né, sentiu, viu. Mas agora tem muita gente só criticando de teoria, assim como outras terapias, outras questões, né? Esses dias eu vi um vídeo de pessoa falando de mal de acupuntura. Meu Deus, uma ciência milenar. Incrível, incrível. Mas tem de tudo, né, nas redes sociais. Né? A gente vê que somente os negacionistas, né, eles acabam pegando assuntos e se acham ali PhD naquele assunto só porque tem a visão dele ali, mas não estuda a fundo o assunto. Você falou aí do seu evento, Marcelo, agora a questão de mentorias, quem quiser ter você aí como mentor, como coach, esse processo é individual, né? Ou existe um prazo, você tem prazos ali, exercícios para cada pessoa, ou é tudo igual? Ele, o processo de coaching, né, individual, ele começa por um mesmo caminho. Ele sempre tem a mesma porta de entrada.
Mas assim como cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem a sua própria impressão digital, e não existe duas iguais. Então, nós, quando iniciamos o processo, nós vamos sentindo por qual caminho a gente vai chegar lá. E o incrível disso tudo, né, que não sou eu que falo, não sou eu que falo qual é o caminho que a gente vai seguir. O próprio mentorando, né, o próprio coach, ele, de maneira inconsciente, ele me diz aquilo que ele, qual é o caminho que ele quer passar. O inconsciente dele, eu estou conversando com o inconsciente a todo momento dele, e ele vai me dizendo, às vezes já aconteceu, eu preparar uma sessão e falar assim, olha, a gente vai fazer tal exercício, né? Mas quando a gente começa a sessão, eu começo a perceber os sinais, né, que o inconsciente da pessoa está me pedindo. Eu consigo, não é uma conversa direta, mas a gente entende os resultados, a gente entende o efeito. É um exercício de sentir. Então, eu percebo que ele, apesar de eu ter preparado isso, ele está me pedindo outra coisa. Logicamente, eu abandono o meu ego, né, o meu ego. Eu criei tão bonitinho aqui esse exercício, eu vou seguir por ele? Não vou seguir por ele, porque o que o inconsciente da pessoa está me pedindo é muito mais assertivo. E aí, quando eu começo a olhar depois, né, quando eu termino a sessão, né, faço uma recapitulação daquilo, né, e um entendimento meu daquilo que passou, eu vejo assim, nossa, como foi muito mais assertivo e gerou um resultado fantástico, fantástico para que a gente atingisse o que a gente estava buscando, né? Às vezes eu preparo um exercício e durante o processo a gente acaba em outro. E ele é muito mais assertivo do que aquele que, se a gente seguisse uma lógica cartesiana, uma lógica de A e B. Então, o coaching, com a programação neurolinguística e com a constelação em cima, sentindo, né, um exercício de sentir aquilo que está acontecendo, as forças que estão agindo, ela é muito mais assertiva. Com certeza. Nutrialgas, algas marinhas, obrigado aí pela audiência. Vem para a Rádio Palermo, hein, Nutrialgas? Vem aqui falar com mais de 20 mil pessoas por mês que acessam aí o radiopalermo.com.br. Será uma honra tê-los aqui na nossa programação, na capa do site, né? Entre em contato aí, Nutrialgas. Obrigado pela audiência. Marcelo, amanhã é dia do... Pode Se eu não me falar. engano, o pessoal da Nutrialgas, eu acho que a gente já conheceu eles lá da outra rádio, não era? Porque eu acho que até minha mãe era Isso, consumidora. né? Minha mãe era Antônio consumidora. Carlos. Isso, exato. Minha mãe é ou já foi consumidora deles também. Falava muito bem. Legal. Natália está aqui com a gente, Rai Angélica também, João Dárcio, vereador João Dárcio, secretário, né, também João Dárcio aqui de Guarulhos, audiência qualificada aqui nesta quarta noite. Amanhã é dia do rádio, dia do radialista, Marcelo, você também é um radialista e o rádio completou 100 anos o ano passado. Será E que eu sou, cara? qual que é a importância? Eu faço podcast. Será que eu sou radialista já? Também, já é. Você também já tem experiências no rádio aí já há muito tempo. Sim. Qual que é a importância desse veículo para você, para divulgar o teu trabalho? Cara, o rádio é uma coisa fantástica, viu? Eu lembro do meu avô ouvindo o radinho. A Bianca mandou até um radinho pra gente, Claudião. Eu lembro do meu avô ouvindo o radinho, né? E a gente pensa, né? Como que um meio de comunicação, né? Meu avô ouvia as modão de viola lá da época, né? E como que um meio que soube se reinventar durante várias gerações, rádio AM virou rádio FM, depois rádio FM foi para a internet, as rádio webs, e agora virou podcasts, cara. E assim, e a base, né, que você aprendeu lá no passado, né, é a base que faz e que gera forças até agora, né, pra gente. Verdade. E é que eu sempre digo, o rádio é tipo um Transformers, né? Ele vai se adaptando e pegando novas formas e se adaptando às novas tecnologias. A internet puxou um pouco desse dinamismo, né? Do que o rádio tem, de qualquer lugar, local e lugar você pode transmitir, né? Agilidade também da internet. Herdou um pouco isso do rádio. Eu lembro que o Jeter Giacomini, que era diretor da Rádio Boa Nova, ele brincava que o rádio era o vovô, né, das
das mídias, das tecnologias, e ele vem passo a passo evoluindo e acompanhando toda esta tecnologia, principalmente agora com a internet. Você pode ouvir rádio de qualquer lugar do mundo, né? Esses dias eu estava ouvindo a Top FM de Aveiro, Portugal. Estava ouvindo a Rádio Centrale de Palermo, lá da Itália. Então, hoje você pode, com a internet, ouvir rádio de qualquer local do planeta. Isso é legal. Ó, eu lembro do grande Jeter, cara, saudade dele. Então, se o rádio, né, era o vovô, né, então será que ele teve filhos agora? Que os filhos ou netos, né, que são os podcasts, né, que estão é uma Podcast, linguagem completamente né? nova, né? Uma linguagem completamente nova, mas que revolucionou tudo, né? O que a gente revolucionou o YouTube, cara. Não é? Você vê que o YouTube estava meio caído e tal, de repente o podcast vem e dá aquele ar, né, diferente pro YouTube, né? E uma coisa, né? O pessoal ainda, né? Mostra os microfones, né? Que partiu de um tempo lá que assim, né? Vamos esconder microfone de lapela, né? Coisa pequenininha, o microfone escuro não aparecendo, né? E o podcast colocou o microfonão assim na frente, para mostrando que assim estamos fazendo rádio, né? Pois é, isso me lembrou o que a Eni falou de gente mal informada. Uma vez tinha uma anta que trabalhou na Rádio Boa Nova que queria tirar os microfones da frente das câmeras porque achava que aquilo ficava feio, né? E a gente vê hoje que todo podcast faz questão de deixar os microfones ali para as câmeras justamente mostrarem, né, o que é um estúdio, né, para as Tá pessoas. vendo que isso é crença? Tá vendo como as crenças limitam? A mesma crença que limita é a mesma crença que possibilita, assim como a mesma água que afoga é a mesma água que transporta. É verdade. A Eni falando aí, parabéns, rádio, amo rádio desde pequenininha, agora a rádio web maravilhosa. Isso aí, Eni. Continue com a Rádio Palermo lá, radiopalermo.com.br. Marcelo, estamos no finalzinho aí, você quer deixar algum comentário ou algum convite? Fica à vontade, quer mandar beijo, abraço para todo mundo, fica à Quero vontade. agradecer todo mundo que esteve aqui, meus amigos que já passaram, que estão por aqui, o Elton, que acompanha já há bastante tempo, a Bianca também, que está por aqui, o Moacir, todo mundo que já veio, todo mundo que já saiu, o pessoal que está. E eu quero falar sobre. Eu quero falar sobre as crenças, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto é muito bom, porque não seja. Não, eu quero falar para as pessoas que assim, não seja injusto com suas crenças limitantes. Não seja injusto com elas, porque ela está aí, meu, para te ajudar. Ela veio para te ajudar. Ela veio num momento muito importante quando você era criança. E ela estava lá te ajudando, te dando a força. E agora, simplesmente você vai falar para ela: eu não quero mais você, você não sei o quê. Você tem que honrar suas crenças limitantes. Por qual motivo? Porque elas te ajudaram no passado, né? E você tem que dar um local para ela muito digno na sua sala de crenças. Deixa ela lá guardadinha, muito bem guardadinha, assim, com todo conforto. Mas simplesmente você tem que falar para ela, para sua crença limitante, que ela assim, minha amiga, eu honro você. Eu honro você, você me ajudou bastante, mas agora descansa. Descansa aí um pouquinho, porque eu tô aqui seguindo o meu caminho. Eu tenho uma longa jornada pela frente e a gente vai brincar muito juntos ainda, né? Porque a crença limitante fala lá com a linguagem da criança ainda, né? Então a gente fala na linguagem da criança, vamos brincar. E é isso. É isso aí. Tiago Galindo, grande escritor, também especialista em vendas. Participei recentemente de um podcast na TV Nova Alto Tietê. Você já foi lá, Já Marcelo? fui, cara, já fiz um programa lá com o Reinaldo. Legal esse estúdio lá, hein? Legal demais, cara, legal. E ó os microfones lá, todos aparecendo, né? Todos aparecendo. Recentemente eu comprei um conjunto de microfones simplesmente para eles aparecerem porque eles são bonitos e tem que aparecer. É isso aí. É, que os estúdios mostrem o que é um estúdio de rádio, principalmente para o jovem de hoje entender como que é um estúdio de rádio, né? Eni falando aqui que me ouve desde 2007, hein, Eni? Caramba, tudo isso já. O rádio se reinventa e a gente continua seguindo quem é fera nele. Gratidão, Eni. Marcelo também é fera.
Thiago Galindo é fera, todos que estão participando desta live aqui são feras, e por serem feras, quero todos vocês ouvindo lá a minha rádio, radiopalermo.com.br, desperte aí o melhor que há em você. Marcelo, gratidão, ótima noite aí Gratidão. e ótima quinta-feira aí para você. Boa noite, Cláudio. Obrigado por esse momento, estar aqui com você. Gratidão e tamo junto, cara. E vejo você lá. Você vai participar da próxima turma, né? Vejo você lá na próxima turma. Estarei lá. Um abraço aí, Valeu. gente. Gratidão, ótima noite aí. Vamos que vamos.